Graça e paz, bom dia, fique à vontade. Quero trazer os cumprimentos lá dos nossos irmãos Piranga. Nós temos algumas comunidades rurais que a igreja, na verdade, assiste. Os irmãos lá de Rio Abaixo, Lagoinha, Carioca, Córrego do Engenho. Tem também os irmãos do Carijó, Rio Abaixo, também dos Cunhas, outros irmãos lá dos Gonçalves. Então são comunidades rurais que a igreja assiste, além da congregação que congrega, além dos irmãos que congregam na cidade. E tem sido uma experiência, pastor Reinaldo, muito interessante, uma experiência nova. E a gente tem, assim, buscado realmente entender, né, o propósito do Senhor para aquela região. Mas tem sido muito gracioso. E assim, eu convido os irmãos para, quando tiver oportunidade, pastor César, pastor Reinaldo, fazer uma caravana para conhecer esses trabalhos. A gente tem levado, quando pode, alguns irmãos lá para... O Tatão já esteve lá algumas vezes, Carioca especialmente. Mas conhecer esse trabalho, porque eles ficam assim, muito contentes quando eles conhecem um pouco do povo daqui, que se fala muito, né? E é muito interessante. Nós tivemos o último evento no Carioca, muitas crianças. Eu imagino assim que por baixo umas 50 crianças, mas muitos casais, famílias. E é uma região assim muito promissora, perto de um lugar chamado Bacalhau, que todo ano eles fazem lá uma caravana de várias cidades do estado de Minas Gerais, para uma procissão que eles fazem, muita gente lá. E a gente precisa realmente, a igreja precisa estar intercedendo por isso, buscando realmente que o evangelho chegue até essas localidades. E eu creio, tem um casal lá que mora nessa região, nessa cidade. E a gente tem orado para que a porta se abra ao evangelho naquela cidade do Bacalhau. E é realmente assim um negócio muito forte em relação à questão da Igreja Católica. Mas fica o convite para vocês, até mesmo na cidade, quando vocês quiserem ir lá. E nós estamos orando o Senhor, pastor Reinaldo, para que o Senhor nos dê um micro-ônibus, uma van, para que a gente assista também, venha aqui trazer os irmãos, conhecer os irmãos, né, ir lá em Paula Cândido, ir lá no Canaã também, levar os irmãos do Rio Abaixo e Lagoinha, Carioca para a cidade, levar os irmãos da cidade para essas comunidades rurais, e a gente interagir assim, formar um grande corpo, uma grande equipe para que a gente adentre a cidade. Eu quero que você abra comigo lá no livro da Carta aos Efésios, Efésios capítulo 3, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 11. Eu estou aqui na Almeida, Revista e Atualizada. Efésios 3, capítulo 9, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Ora, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez, glorificamos o teu santo nome. Mais uma vez buscamos, Senhor, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor fale conosco, Senhor. Naquilo que nós precisamos ouvir, naquilo, Senhor Deus, que nós ainda não conseguimos entender, Pai, que o Senhor fale conosco. Pai, nós oramos, ó Deus, para que todo espírito, Senhor Deus, de perturbação, tudo aquilo que possa tirar, Senhor Deus, o entendimento da Tua palavra, Senhor Deus, Pai Santo querido, seja realmente retalhado, cancelado, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós entendamos perfeitamente o que o Senhor quer, Pai Santo querido, falar conosco nessa manhã, Senhor Deus. Nos visite, Senhor Deus, com Teu amor, que é infinito, que é insondável, e abençoa, Senhor Deus, que esses louvores, Pai, sejam levados para essa comunidade
ao redor desse templo, que a palavra, Senhor Deus, que vai ser ministrada, seja levada também pelos ventos, ó Deus, e adentre cada casa e salve pessoas, Pai Santo querido, como tem acontecido, Senhor Deus, ao longo desses anos, Pai. Abençoa, Pai Santo querido, essa igreja, abençoa a liderança dessa igreja, abençoa os departamentos, Pai, que todos estejam juntos, Pai Santo querido, em unidade, Senhor Deus, em companheirismo, Senhor Deus, para atingir, para alcançar o objetivo que o Senhor nos propôs, que é, Senhor Deus, salvar vidas ao redor do mundo, Senhor Deus, aleluia, Pai. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Eu quero, queridos, falar um tema nessa manhã sobre Jesus Cristo e os poderes. Alguma coisa assim que veio ao meu coração há algum tempo. E às vezes assim, Deus, estou orando, gosto muito de orar. E às vezes eu estou orando e o Senhor ministra alguma coisa no meu coração. Eu sempre estou com uma caneta e um papel no bolso. E anoto aquilo, os versículos que muitas vezes me vêm à mente. Ou então assim, alguma passagem. E aquilo eu vou orando, vou construindo isso até o momento que a gente forme uma palavra para que a gente possa compartilhar com a igreja também. Tem sido assim, foi assim, tem sido esses anos todos aqui em Viçosa, quando estive aqui, tem sido em Piranga, Senhor Deus, tem sido também nas comunidades que a gente está assistindo, comissionando os irmãos para absorverem isso, para entenderem isso, o propósito de Deus. Muitas vezes o Senhor fala conosco, se a gente não registrar, e tem uma coisa que eu sempre falo com Elizabeth, irmã Elizabeth, e isso também está escrito, né? Aquilo que a gente não registra, morre. E aquilo que a gente não simboliza, morre. Então, se você olhar na história, ao redor do mundo, você vai ver aquelas inscrições naquelas cavernas. Sei que alguém já deve ter visto isso. E isso ficou para a eternidade. Aqui em Minas Gerais tem um sítio também arqueológico, acho que no norte, que é muito interessante. Por que isso está escrito? Por que eles estão lembrando disso? Porque foi registrado por alguém. Vocês lembram assim do livro de Esther? Quando em determinado momento o rei, alguém procurou o rei para que matasse, assassinasse Mardoqueu. Era uma pessoa que era assim, mal vista, né, por aqueles outros, e leva isso para ele, e diz a palavra que o rei gostava daquele homem, ele ficou incomodado com aquilo, passou uma noite para lá e para cá, para ali e para acolá, e de repente ele abre um livro, e encontra no livro escrito, o que não se simboliza morre, o que não registra morre. Estava escrito no livro que um determinado judeu chamado Mardoqueu livrou ele da morte. E assim, queridos, a igreja ela tem que viver assim também. Tem muitas coisas que o Senhor nos dá que a gente tem que registrar. Talvez não sirva para daqui uma semana, um mês, mas em algum tempo aquilo que o Senhor colocou no seu coração vai servir para alguma pessoa, para uma família, para uma comunidade. Isso é fato. Aleluia. Em primeiro lugar, Jesus Cristo e os poderes. Vemos que Jesus Cristo, na encarnação, invadiu regiões celestiais. Poderes dominados em 4 aspectos. Eu quero falar também desses 4 aspectos. Primeiro aspecto, poder militar forte e cruel. Império Romano. Dominava toda a região da Palestina com suas tropas militares. Não havia um governo, não havia um exército, não havia uma escuderia naquela época maior que o Império Romano. Segundo, poder religioso severo, legalista e repressor a sinagoga e o sinédrio judaico. Tentaram matar Jesus por ele ter curado num dia de sábado. Um desses dias, preguei lá em Piranga sobre o sábado. E é muito interessante. Tentaram matar Jesus porque ele curou uma pessoa num dia de sábado. E era um paralítico. Poder econômico dos herodianos, que explorava o país com seus altos impostos. Você vê que Jesus ele chega nesse burburinho de coisas quando ele é colocado naquele momento da sua vida terrena. Poder satânico manifesto por estruturas decaídas, uma explosão em massa de atividades demoníacas e perversas
que prevaleceu até a vinda de Cristo. Jesus Cristo e os poderes. Para quem acha que batalha espiritual é simplesmente você orar, é simplesmente você escolher um dia para você estar ali clamando por alguém, por uma situação. Na verdade, a batalha espiritual, ela é contínua, ela é diária. Onde você estiver. Por onde você for, onde você passar. Todos os dias. A gente não pode considerar que seja hoje e amanhã, todos os dias. Alguém quer tirar a sua fé? Alguém quer dizer que você é muito religioso? Alguém quer dizer que você está vindo para a igreja, mas não alcançou sua família? Sim ou não? E às vezes você amofina, você vai encolhendo, isso é batalha espiritual, queridos. E você passa a injetar isso no seu coração e a crer que realmente você não está fazendo nada. Era a situação que Jesus chegou naquele momento. Foi colocado naquele meio, em todas as situações. Império Romano, sinagoga e o sinédrio judaico, os poderes econômicos herodianos e as estruturas decaídas. Em segundo lugar, Jesus Cristo viveu em meio a esses poderes, mas foi absolutamente livre do seu domínio. Ele pregou, curou, expulsou demônios no sábado, nas sinagogas, e se recusou a fazer parte do espírito legalista da sinagoga. Uma coisa interessante, igreja. O sábado, ele nunca foi um dia literal. E Jesus sabia disso. O sábado, se você pegar a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que o sábado é uma aliança. Ele é uma aliança. Não é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e você vai ter que guardar uma aliança. E essa aliança ela é feita todos os dias. Por onde você passar, onde você estiver. Você vai cumprir aquilo que Deus colocou no seu coração, aquele chamado que Ele fez para você, e cada um de nós tem um chamado específico. Sim ou não? Às vezes não te chamou para louvar. E você não vai ficar chateado por isso e achar que você não serve. Mas às vezes você tem uma capacidade incrível, fora do comum, de agregar pessoas, juntar pessoas, servir pessoas. Anunciar tempo e fora de tempo. Pegar um panfleto e sair distribuindo aí por onde você passar. É uma capacidade que você tem, queridos. E Deus realmente, Ele manifesta essa graça sobre você. Pastor Reinaldo, pega por favor, um copo d'água para mim. Lucas 13:31 diz o seguinte: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhes: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. A resposta de Jesus para essa comissão foi: ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a esta raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Era para ele ficar assustado, amedrontado, porque Herodes naquela época que mandava em toda a região da Palestina. A ordem dele, a palavra dele, determinada, era para se cumprir. Mas a resposta de quem sabe o que tem que fazer, o que veio fazer e quem ele é, fala para aquela raposa que hoje eu curo. E amanhã eu ressuscito. Sabe, queridos, existem poderes que tentam afrontar você, que tentam fazer você se encolher. Existem palavras que chegam ao seu coração, que parece que você vai morrer com aquilo. Mas você tem que saber quem você é diante do Senhor. E nós vamos ver isso. Aleluia. João 19:10
diz o seguinte: então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado. Quem me entregou a ti, maior pecado tem. Que eram os próprios judeus. Em nenhum momento o Senhor Jesus, ele realmente baixa essa guarda, ele se recolhe, ele se esconde, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. Aleluia. Qual é a nossa caminhada, qual é o nosso entendimento em tudo isso que a gente vê quando nós lemos a palavra do Senhor? Isso, assim, a gente não tem tempo para estar lendo todos os textos, mas está grafado em todos os evangelhos. Fim do ministério de Jesus, Cristo na terra, 3 anos, 6 meses, ele se rendeu aos poderes. Atenta para isso, queridos. Havia 4. O Império Romano, sinagoga e o sinédrio judaico, o poder herodiano, o poder econômico dos herodianos, e as estruturas decaídas que envolvia todas as coisas malignas, satânicas, diabólicas, terrenas. Mas chega um momento que Jesus fala assim: eu me rendo. E você pode pensar: coitado, misericórdia. Estratégia. Saber quem ele era, saber o que você é, saber para onde essa igreja caminha, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso alcance. Aleluia. Ele se entregou ao poder religioso, sinédrio. Se você ler os evangelhos, você vai ver. Ele se entregou ao poder militar, Pilatos o entregou para ser crucificado. Se entregou ao poder econômico, tiraram suas vestes, sortearam como prêmios de apostas. E se entregou ao poder satânico que existia na época. Lucas 22, 39, 53, a palavra do Senhor fala assim: diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. A gente pode imaginar: puxa, mas misericórdia. Por que o Senhor tinha exércitos de anjos, miríades? Ele podia simplesmente, com uma palavra, fazer com que aqueles exércitos todos destruíssem tudo aquilo. Mas era necessário, queridos. Tem um texto assim que diz que Jesus, ele foi morto, ele foi crucificado. E o Senhor Jesus, ele foi às profundezas da terra para resgatar aquilo que havia se perdido. Sonhos, projetos, que muitas vezes são enterrados, deixamos para trás. João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Mateus 27, 46, tem um texto interessante. Vinte e sete, 46, ele fala assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Observe uma coisa, isso está lá no Salmo 22, acho que versículo 1. Quando o Senhor, ele clama para que Deus fizesse isso, se Deus, o Pai,
Tenta isso, igreja. Se Deus o Pai tivesse ido socorrer o Filho naquela cruz, daquele sofrimento porque ele passaria. E a cruz era uma das piores mortes que uma pessoa podia ter, porque ele ficava de braços abertos durante horas, morrendo aos poucos. Teria sido muito melhor uma espada que morria na hora, mas deixaram ele agonizando durante horas. Deus meu, por que me desamparaste? Se Deus Pai tivesse tirado Jesus daquela cruz, eu não estaria aqui, nem vocês estariam me ouvindo hoje. Foi exatamente por isso. Ele sofreu, ele aceitou aquele tipo de morte, para que isso realmente tivesse efeito para as nossas vidas hoje. Para que a sua igreja fosse vitoriosa na face da terra. Para que se cumprisse aquilo pelo qual ele veio para a face da terra. Se encarnou. Se fez homem. Teve sede, como qualquer um de nós. Teve fome. Gostaria de não passar por aquilo tudo, como a gente também não gostaria de passar. Mas por causa dos eleitos, que ainda não existiam. Você não existia naquela época. Eu também não existia naquela época. Mas por causa dos eleitos, ele resistiu. E você está aqui, queridos, para contar essa história para os seus amigos, para aquele parente que resiste. No mínimo, você está aqui para você orar por aquela pessoa que você gostaria que tivesse sentado nesse banco aí. Clamar. Com essa atitude de obediência, Jesus Cristo esgotou, enfraqueceu e neutralizou a rebeldia dos poderes. Se ele tivesse recusado, não, pai, eu não quero ir para lá. Muito grande, muito difícil, doloroso, cansativo, exaustivo. Vê outro tipo de morte para mim. A obediência, deixa eu repetir para vocês. A obediência de Jesus Cristo esgotou, enfraqueceu, neutralizou a rebeldia dos poderes. 4. Aleluia. A rebeldia, querida, é o que potencializa os poderes grandes e pequenos sobre homens e mulheres, crentes e não crentes. Se alguém um dia te falar assim, olha irmão, faz tal coisa, faça. Não resista. A palavra diz assim, olha, se te convidarem uma milha, vai 2. Não resista. Você ganha com isso. Se te mandarem buscar alguma coisa, vá. Não te custa. Porque se você disser não, uma rebeldia. Isso potencializa os poderes para que ele domine. Descaso, desprezo, independência. Não estava realmente na agenda do Senhor Jesus Cristo. Não estava na vida dele. Pastor, mas ele é Deus. Ou ele era Deus, mas ele também era homem. Teve sede, teve fome, cansaço, fadiga. Quis não passar pela morte. Foi machucado, rejeitado, chicoteado. Aleluia. Romanos 10:6, a palavra do Senhor diz assim. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo do alto. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que teu coração crer para a justiça, com a boca confessares a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Isso é interessante para as nossas vidas. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por isso que nós convidamos as pessoas, quando ela se achega ao Senhor, fazer essa profissão de fé. E quando a pessoa faz essa profissão de fé, quando nós fizemos a profissão de fé, o nosso nome está rolado imediatamente no livro da vida. E se a gente morrer nesse exato momento que nós confessamos Jesus, é morte súbita, glória súbita, vamos estar com Ele na eternidade, que é o nosso objetivo. Aleluia. Jesus Cristo desceu aos céus e se fez homem, morreu e ressuscitou o terceiro dia. Colossenses 2, 14 e 15 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Após vencer principados e potestades nos céus e embaixo na terra, deu uma ordem à sua igreja. Eu gostaria que você atentasse para isso. Aleluia. Tudo isso que a gente descreveu, tudo aquilo que nós lemos na palavra do Senhor, do nascimento até o pôr do sol, do nascimento de Cristo até a sua morte, começando realmente amanhã, o dia, e até terminar o dia. Tem uma coisa que tem que arder o nosso coração, queridos. A palavra lá em Mateus 28, 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem uma coisa muito interessante nesse texto. Ele diz assim, olha, Jesus aproximando-se, 18, aproximando, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A palavra ide e a palavra fazei é um verbo que é imperativo. Isso é interessante para a gente, porque ele requer realmente algo muito maior daquilo que nós vemos que está escrito na palavra. Ele está dizendo que a gente não tem opção de não fazer. Ide e fazei. Entre esses dois verbos, tem portanto, que é uma conjunção, que liga essas duas. E por que isso é importante para nós? Extremamente importante para nós. Porque isso fala de uma consequência. Ide e fazei é um verbo imperativo, mas ele está na segunda pessoa, ele não está na primeira pessoa. Atenta a isso, igreja. Ide e fazei é imperativo e não está na primeira pessoa, está na segunda pessoa. Ou seja, Jesus Cristo ele não vai fazer mais isso. Agora cabe você que está sentado aí. Ele não está dizendo mais que ele vai vir aqui, que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez. Deixou para você. Ele conquistou, te ordenou, te capacitou, te habilitou, te salvou para que você faça agora. E, portanto, é uma conjunção
que fala de consequência. Qual é a consequência do ide e do fazei? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Qual foi a consequência? A cruz, o sofrimento de Jesus, o sangue derramado. Qual foi a consequência? Aquilo que você não podia fazer, Ele fez por você. Emprestando da irmã Beth aí um texto que ela sempre fala, qual foi a consequência? Ele, sendo filho de Deus, se tornou filho do homem para que você, filho do homem, se tornasse filho de Deus. Qual foi a consequência? Ele desceu dos céus. Porque você não podia subir. Esse, queridos, é o evangelho que o Senhor Jesus deixou para nós. Se você virar um pouquinho aí, Efésios, uma página só. Efésios capítulo 2, versículo 15. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim. Eu gosto muito desse texto 2 de Efésios, porque a palavra diz assim que ele não fala de duas coisas. Nós não temos duas variantes, nós temos uma variante só. No versículo 14 ele fala que porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Versículo 15, que é o que nós vamos ler, ele fala que em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. A igreja, queridos, de Jesus Cristo, ela nunca teve dividida, é um. Um Espírito, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Não tem dois. Não tem dois. Por mais que alguém tente colocar no teu coração que há uma variação, que há uma variante, que há uma outra possibilidade, ele não existe. Só tem um. E no versículo 15, ele diz assim, aboliu na sua carne, Efésios 2,15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Por que ele foi para a cruz? Porque você não ia aguentar. Sangue derramado, carne que foi rasgada, sofrimento. E é uma coisa interessante que esse texto te fala, e nos fala. Quando o Senhor foi para aquela cruz, Ele estava simplesmente destruindo, aniquilando aquela primeira geração que nasceu em pecado, adâmica. Ele estava cancelando tudo aquilo que a gente trouxe lá do pai Adão. E criando uma nova geração de um santo, Cristo. Para que você tenha acesso ao Pai. Para que você tenha acesso aos céus. A palavra diz também que ele pegou das duas gerações, dos dois povos que haviam brigando entre um e outro, judeus e gentios, e fez destes dois povos um. Não tem mais dois povos. Apenas um. Às vezes, pastor Reinaldo, pastor César, eu falo assim que nós não temos várias igrejas, não temos várias denominações. Desde que eu me converti, eu sempre tive esse entendimento. Somos um. Não existe um Deus da comunidade e um Deus da Assembleia. Não existe. Não existe um espírito da comunidade e um espírito da casa da bênção. Não existe. Não existe um Cristo da comunidade e um Cristo, sei lá, de outra denominação. Não existe. Apenas um.
Por que que a gente tem essa mania de achar que somos melhores que outros? Era aquele mesmo espírito dos poderes de antigamente, que o Senhor Jesus venceu. E nós estamos outra vez tentando resgatar, irmã Irani, aquilo para o nosso meio. Já foi abolido, queridos. Ele já venceu. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aquele sofrimento que ele passou, aquela angústia, desculpa, aquele momento que ele teve ali realmente, foi para dizer, olha, agora essa nova geração, diferente. É uma geração agora em Cristo Jesus. Esquece Adão. Acabou, morreu. Você agora, querido, é santo em Cristo. Você agora tem acesso aos céus. No momento que você confessa Cristo como seu Senhor, você tem acesso aos céus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Ide. Fazei discípulos. Uma coisa muito interessante que nós temos que entender também, nesse texto, é que o Senhor não nos pediu para fazer convertidos, discípulos. Ele também não nos pediu para fazer membro de igreja, discípulos. Amém? Dele, para ele. E a gente, por que a gente muitas vezes se envolve nessas coisas todas? Nós estamos fazendo diferente daquilo que o Senhor nos pediu. Nós estamos querendo fazer membro de igreja. Daqui a pouco a gente tem 5.000 pessoas, no ano seguinte tem 200 membros. Convertidos. Não nos chamou para isso. Ele nos chamou para fazer discípulos. Por isso que o verbo, ele está lá no imperativo, ide, fazei discípulos. E por isso que a consequência de você fazer isso é porque ele já te deu autoridade para isso. Aquela cruz foi te dando autoridade para você fazer isso. Não é para você mais se debater com essas coisas. Já foi. Está consumado. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu quero, igreja, estar orando com você. Depois a gente vai estar ouvindo um louvor. Não sei se os irmãos prepararam. Amém? E enquanto o louvor estiver tocando, ora ao Senhor para que Ele venha mesmo assim trazer. Pode subir os irmãos do louvor se quiserem. Para Ele te dar discernimento daquilo que você, se porventura você ainda não tem, o que você tem que fazer, como o Senhor vai tratar com isso. No momento que você disser, Senhor, eis-me aqui, Ele vai te usar de uma forma grandiosa, poderosa, sobrenatural, naquilo que você precisa realmente fazer, porque cada um de nós, mais uma vez, tem um chamado específico. E a gente não pode fugir disso, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Pai, nós glorificamos o teu santo nome. Nós te bendizemos, ó Deus, porque tu és Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, Pai Santo querido, morreu a nossa morte para que tivéssemos a tua vida.
Te louvamos, ó Deus, Pai Santo querido, porque aquela cruz, Senhor Deus, que era para nós passarmos, o Senhor já passou. Não precisamos mais sofrer, Deus, nos angustiar por aquilo que o Senhor já passou, Pai. Mas também o Senhor nos chama, Senhor Deus, Pai Santo querido, para isso. Louvado seja o teu santo nome, porque tu és Deus grande e poderoso, Pai. Que a tua igreja, Senhor Deus, Pai Santo querido, aqui presente, Deus, receba mesmo a tua palavra, Senhor Deus, Pai Santo querido, Deus, e aproveite as oportunidades por onde passar. Deus, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, vem de encontro às nossas necessidades, Senhor Deus, aleluia, Pai. Sejam elas quais forem, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, nos adestra, nos treine, nos capacite, nos habilite para aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, Pai. Seja nessa cidade, seja em outra cidade, seja do meio dos nossos familiares, seja no meio dos nossos amigos, seja, Senhor Deus, no nosso bairro, por onde nós passarmos, quando surgir a oportunidade, nós tenhamos uma palavra rema específica, para pessoa específica, no momento específico, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, nós glorificamos a Ti. Antes do louvor, querido, mais um momento, só uns minutinhos. Esse texto de Mateus 28, 18, 20 diz uma coisa muito importante para a gente, só para finalizar. Deus, Ele não tem compromisso com semente lançada à beira do caminho. Deus, Ele não tem compromisso com semente que foi lançada nos pedregulhos. Deus, queridos, Ele não tem compromisso lançado entre os espinhos. A semente lançada entre os espinhos. A palavra do Senhor diz que Ele tem compromisso com a semente que foi lançada em boa terra. Obrigado, irmão Nilo. E aí ela vai frutificar quanto? Quem lembra? Vinícius? Pode gritar, varão. Mais 30, mais 60. Deus tem compromisso com a semente lançada numa boa terra, porque vai frutificar 30, 60 e a 100 por um. Não perca seu tempo lançando semente em pedregulho, nem à beira do caminho, nem entre os espinhos. Lance onde você sabe que ela vai frutificar. Eu nunca vi alguém plantando qualquer cultura em cima de uma pedra que ela vingasse seca. Na beira do caminho, a palavra diz que vem os pássaros e arrebatam. Os espinhos sufocam. Aprenda isso, queridos, em nome de Jesus. Nós vamos cantar, em seguida a palavra está com o pastor Reinaldo. Aleluia. cessou seu respirar, em trevas se encontrou um filho. A guerra começou, a
a morte ele